Vamos para mais uma aula aí, tá? Na gramática é o passado particípio. Tá? O had mais um verbo terminado com a do ido no português aí. Tá? Essa estrutura é para algo que fizemos primeiro, tá? Para algo antes de uma outra. Por exemplo, um primeiro passado aí. Tá? Então vamos lá, ó. O had ele faz pergunta para todos os pronomes. Por exemplo, eu tinha trabalhado, had I worked. Você tinha trabalhado, had you worked. Ele tinha trabalhado, had he worked. Ela tinha trabalhado, had she worked. Tinha funcionado, ou se quiser traduzir, isso tinha funcionado, had it worked, had it worked. Nós tínhamos trabalhado, had we worked. Eles ou elas tinham trabalhado, had they worked. E agora a pergunta na negativa. Você não precisa chegar no final de um curso para saber disso. Por exemplo, eu não tinha trabalhado, hadn't I worked, hadn't I worked. Você não tinha trabalhado, hadn't you worked. Ele não tinha trabalhado, hadn't he worked. Ela não tinha trabalhado, hadn't she worked. Isso não tinha funcionado, hadn't it worked, hadn't it worked. Nós não tínhamos trabalhado, hadn't we worked, hadn't we worked. Eles não tinham trabalhado, hadn't they worked, hadn't they worked. Eu tinha trabalhado, I had, ou eu tinha abreviado aí, ó, I'd worked. Você tinha trabalhado, you'd worked. Ele tinha trabalhado, he'd worked. Ela tinha trabalhado, she'd worked. Isso tinha funcionado, it'd worked. Nós tínhamos trabalhado, we'd worked. Eles tinham trabalhado, they'd worked. Se quiser falar assim em abreviação, simplesmente fale o pronome you had. I had, you had, he had, e assim vai. E a negativa, eu não tinha trabalhado, I hadn't worked. Você não tinha trabalhado, ou vocês não tinham trabalhado, you hadn't worked. Ele não tinha trabalhado, he hadn't worked. Ela não tinha trabalhado, she hadn't worked. Isso não tinha funcionado, it hadn't worked. It hadn't worked. Nós não tínhamos trabalhado, we hadn't worked. Eles não tinham trabalhado, ou elas não tinham trabalhado, they hadn't worked. Mais uma vez, dubladores traduzem simplesmente, por exemplo, como eles não trabalharam, porque falamos assim o tempo todo em português, tá? Mas, um exemplo aí, eu tinha comido o bolo que você comprou. Ou seja, primeiro você tem que comprar, alguém tem que comprar um bolo. Então, por isso que essa estrutura aí normalmente vai no final. I ate the cake you had bought. Ok? Aí você troca aí esse verbo para outros verbos terminados em ado, ido aí e treine.